pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vamos falar sobre o Internacional, tem muita coisa pra gente falar, sobre o rodízio do técnico Diego Aguirre, já tem um cara que vai entrar no rodízio neste final de semana contra o Corinthians, vou antecipar pra vocês aqui, tem novidade, inclusive no time titular, pode aparecer aí um nome que virou uma espécie de xodó do torcedor do Internacional, e eu quero falar sobre o polêmico exame, o exame do CK. Hoje a gente debateu muito este exame que está se tornando muito popular. E vou atualizar também a situação envolvendo... o Inter apresentou o zagueiro, né? O Mendes. E o vice-presidente de futebol do Internacional, João Patrício Hermann, conseguiu colocar na mesma frase Rubem Paz e Abel Hernandes. E também a situação envolvendo o Gabriel Mercado, zagueiro argentino de 34 anos de idade. Vem com vaga. Você já tentou comprar ou tirar um financiamento para um carro, uma moto, um empréstimo bancário e o cara do outro lado do balcão disse para você o seguinte, teu score tá baixo, não vai conseguir. Gente, o score é a métrica das instituições financeiras para liberar o crédito para vocês. Isso já aconteceu contigo, ou com um familiar com certeza, ou com um amigo próximo. Você precisa aumentar o score para conseguir o financiamento. Você deixou de pagar uma conta no passado e agora você quer tirar um financiamento, teu score está baixo, vai conseguir aumentar o teu score aqui com esse link que eu vou deixar aqui embaixo. Em até 7 dias você vai conseguir resolver esse problema. Não perde tempo, vai ali embaixo. Gente, vamos lá. Diego Aguirre e o rodízio. Ninguém entendeu porque o Maurício não jogou. Na entrevista coletiva, o Aguirre explicou que o Maurício fez um exame que apresentou um risco de lesão. O que é esse exame? O exame é o mais conhecido como o exame do CK. É retirada uma gotinha, acho que é do dedo, de sangue de cada pessoa, de cada jogador. E este exame é capaz de ver o número de enzimas que tem no sangue. De acordo com esse número, é possível prever se o jogador tem um desgaste muscular muito grande e aí, a partir daí, é feito o diagnóstico de que ele pode ter uma lesão. O Maurício fez isso e foi preservado. Antes, Edenilson e Yuri Alberto fizeram o mesmo teste e não jogaram contra o América Mineiro. Alguns técnicos não levam muito isso em consideração, mas o Diego Aguirre pega esse exame, olha para ele e diz, esse não tem condição de jogar. Tira fora do jogo. Pega o outro exame, ok, esse vai para o jogo. Tá aprovado ali, o exame não apresentou nada. Esse aqui, Maurício, muito alto o índice aqui no sangue. Tchau, tá fora. Foi isso que aconteceu. Alguns técnicos relevam, conversam com preparadores físicos, conversam com dirigentes, inclusive. Olha, o que tu acha? Vamos correr esse risco, porque o jogador não está lesionado, ele tem um risco. E aí o técnico que decide, ele assume ou não assume o risco? O Diego Aguirre não assume risco nenhum, leva muito em consideração a ciência, e eu não estou discutindo se está certo ou está errado, tá? Até o Dinho, ex-volante do Grêmio, do São Paulo, estava acompanhando o Donos da Bola desta quinta-feira, e o Dinho disse, olha, na minha época a gente fazia o exame do CK também, mas depois, né, tinha jogo, não tinha como ficar de fora, e ia para o jogo. Então, este é o polêmico exame do CK e como os técnicos, em especial o Diego Aguirre, reage diante deste exame. Próximo jogador a entrar no rodízio, Patrick. Aguirre foi muito claro na entrevista coletiva que o Patrick vem tendo uma sequência de jogos que já deveria ter sido preservado, mas que por conta da urgência da escalação, de não ter outras opções, o Patrick foi escolhido. Mas contra o Corinthians não vai ter como. É muito provável que o Patrick seja preservado do jogo contra o Corinthians, sendo o próximo a entrar neste rodízio, com o Maurício entrando na equipe titular. Outro que pode aparecer, me passa a informação, Taigor Jank, é o Cuestinha, Juan Manuel Cuesta, o colombiano. Ele deve jogar no lugar de Caio Vidal, que está suspenso, e o Diego Aguirre está testando nos treinamentos o Cuestinha e tem gostado muito. Então pode aparecer aí o Cuestinha entre os titulares do Internacional.
Gente, hoje o Inter apresentou o zagueiro Bruno Mendes, tem uma polêmica em relação à altura do jogador. O Corinthians, na ficha dele, nos dados lá do Bruno Mendes no Corinthians, está com a altura de 1,84 m de altura. O Inter divulgou a ficha do Bruno Mendes hoje e o jogador aparece com 1,80 m de altura. O que alguns clubes fazem? Alguns clubes não divulgam a altura e nem peso de jogador. Outros divulgam aumentando. O Inter fez a medida do Bruno Mendes, tá lá, 1,80 m. O Corinthians colocou 4 centímetros a mais. Não venham me dizer que o jogador encolheu na viagem do aeroporto de São Paulo, de Guarulhos ou de Congonhas para Porto Alegre. Não venham me dizer que ele encolheu 4 centímetros por causa do frio. Então algumas artimanhas que acontecem aí nos bastidores do futebol. Então o Bruno Mendes tem 1,80 m de altura. Ele não pode jogar contra o Corinthians porque ele estava emprestado pelo Timão ao Internacional. E para fechar, Gabriel Mercado. O Diego Aguirre não quis falar sobre o jogador na entrevista coletiva, mas o Inter tem negociações avançadas com este jogador, que nos próximos dias ele está retornando do futebol dos Emirados Árabes, ou Arábia, e ele vai ser anunciado como reforço do Internacional, joga como zagueiro e como lateral direito. Mas eu estou chamando a atenção porque esse nome não foi falado, até porque o noticiário estava muito em cima do Grêmio. Mas a gente não pode esquecer o Inter, que faz campanha ruim no Campeonato Brasileiro e que perdeu em casa e que não ganha 7 jogos no estádio Beira-Rio. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.